sobre uma comerciante de Tiatira que ouviu a palavra do Senhor ali pregada pelo apóstolo Paulo e se converte ao cristianismo, né? Uma mulher chamada Lídia. Capítulo 16, versículo 14 diz: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. E o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Então, essa mulher, chamada Lídia, né, era da cidade de Tiatira, e ela era vendedora de púrpura, né, uma evidência interna na Bíblia, confirmando o que alguns historiadores e arqueólogos, estudiosos falam sobre a importância que essa cidade tinha como um centro de comércio têxtil, onde eles produziam um corante vermelho, né, uma tinta na cor vinho para tingir os tecidos que eram vendidos para os reis e para os imperadores. Por essa mulher ser uma vendedora de um tecido tão caro, acredita-se que ela era alguém de uma condição social muito influente, ou seja, ela era uma mulher rica, né? E essa mulher, ela é uma das primeiras convertidas ali da cidade de Tiatira a ouvir a pregação do apóstolo Paulo. A cidade de Tiatira, ela fica a 50 quilômetros a sudeste da cidade de Pérgamo, né? Aquela outra cidade que nós estudamos no estudo anterior, a carta à igreja de Pérgamo. Também existia ali em Tiatira uma indústria de prata e de cobre. Quando nós vemos o versículo de número 18, Jesus, ele diz assim: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Alguns estudiosos acreditam que, por conta da familiarização, né, que aquelas pessoas tinham com essa indústria de cobre, de bronze, de prata, que era muito importante para a economia da cidade, Jesus se apresenta para eles como aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés como o bronze polido, né? Porque esses metais e o que era produzido ali era algo assim fundamental para a sobrevivência daquelas pessoas naquela cidade. E aí, meus irmãos, Jesus ele vai se apresentar como aquele que é fundamental para a vida das pessoas daquela cidade, né? O que tem os olhos como chama de fogo e os pés como o bronze polido. Também ele vai seguir aquela mesma estrutura onde ele diz assim: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Então a igreja de Tiatira, ela é aqui uma igreja louvada pelo Senhor, né? Ela é elogiada por ser uma igreja que o Senhor conhecia as suas obras e a importância das suas obras, que eram numerosas, de uma forma que aquela igreja vinha sempre progredindo no seu crescimento espiritual, né? As suas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Porém, apesar daquela igreja ser uma igreja dedicada, né, ser uma igreja com pessoas fiéis, pessoas que tinham obras importantes, né, para servir a Deus, havia também dentro daquela igreja as pessoas que não serviam fielmente a Deus. Está acompanhando aí? Então veja bem, no versículo de número 20 diz o seguinte: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza
os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Qual a importância do versículo 20 para a nossa interpretação de hoje, né? Eu tinha dito para vocês que o livro de Apocalipse, ele apresenta 3 figuras que se destacam por terem contribuído para envolver a igreja com o paganismo, que são Balaão, Jezabel e Nicolaus. Pode fechar.